E aí, primeiro a chegar aí, Vitor Cazé, bem-vindo. Vamos ver aí o pessoal chegando. Bruno Alexandre, Anderson Medeiros, bem-vindos aí, pessoal. Vou colocar logo aqui uma mensagem. Magno, bem-vindo. Vou colocar logo aqui uma mensagem sobre quem a gente vai entrevistar. Anderson Medeiros já está perguntando, André vem? Não sei, aí só a diretoria para saber. Tiago Paz, Vinícius Barreto, José Anderson, bem-vindos. Marcelo, vou colocar aqui com quem é a nossa live. Wesley. Marcos Esporte, Marcelo Menezes, Daniel Maciel, Cardoso Felipe, todos bem-vindos. Só esperando o Wesley chegar pra gente chamar ele aí. Guilherme. Bruno Alexandre, pelo esporte e tudo. Boa. História do Leão entrou. Grande. Carlos. Fixar aqui. Wesley Silvali, integrante do podcast oficial do esporte. Fixar aqui o comentário. Queria começar agradecendo as páginas que me ajudaram a divulgar essa live. História do Leão, que já está aqui presente, meu amigo Carlos. Sempre a gente trabalhando em conjunto aí sobre material para botar nas nossas páginas. Um abraço para Esporte Jampa, que também ajudou, com Sérgio Romero, perdão. E também para Esporte Notícias 05, com Marcelo. Monte Sport Show, da grande figura Monte, que todo mundo deve acompanhar no YouTube. E Esporte Gigante, todos ajudaram a gente aí nessa divulgação. Queria agradecer a todos. Estou esperando só o Wesley chegar para a gente poder chamar ele aí. Janderson Fidelis, bem-vindo. João Cavalcante, bem-vindo também. Welton Souza, Felipe Menezes, Hugo Alexandre. Nosso paredão Saulo, o goleiro que fez um gol aí de cabeça contra o Vitória em 2011, bem-vindo. Mário Moura. Só não chega o Wesley. Grande Saulo. Blog do Cledi entrou, grande Cledi. Só esperando o Wesley. Deixa eu ver se eu falo com ele aqui pelo WhatsApp do computador. Jander Fute, Valdilene Santos, Nilo Sérgio. Bem-vindos todos. Acho que o Wesley está encontrando algum problema para entrar aí. Vou falar com ele aqui pelo WhatsApp rapidinho para ver se a gente já resolve esse problema. Ih, rapaz. Deixa eu pausar só um pouquinho aqui. Cadê esse menino, rapaz? Voltei aqui. Jander Fute, boa, mano, te conheci na ilha contra o Imperatriz, estava com o Monte, até fiz uma participação no canal lá. Isso, aquele jogo, infelizmente, o Sport abriu 2-0, acabou levando um empate. Thiago Gomes, você acha que terá jogo esse ano? Esse ano eu acho que tem, mas pelo menos mais uns 3 meses aí eu acho que vai demorar. Sandro Goiano entrou na live, que honra, nosso campeão da Copa do Brasil 2008, volante, que jogava muito, desarmava, mas também dava muito lançamento lá pro ataque e ajudava a gente a fazer gol. Paulo, bem-vindo. Igor César, Fábio Américo, todos bem-vindos. Rapaz, eu tô querendo entender o que aconteceu com o Wesley, que ele não tá conseguindo entrar. Vou pausar aqui só um pouco. Blog do Cledi, Nivaldo, cara que sabe tudo do esporte, sei nada, 115 anos, sei nada. O Wesley disse que está tendo um problema na internet dele, vai reiniciar o modem. Então eu acho que mais uns 2 ou 3 minutos aí, eu acho que tá tudo certo, ele deve entrar. Jander. Santos ganhando aquela bola do meio campo, contra o Flamengo, aquela virada do Sport 4-2.
Paulo está perguntando sobre o salário dos atletas e funcionários depois do caso Covid, como andam. Não sei dizer. A última notícia, Sander falou que ainda não tinham fechado a negociação. Eu acho que está em andamento aí a negociação para ver o que eles vão fazer. História do Leão disse que vai ligar para ele. Eu falei com o Wesley aqui no WhatsApp. Ele disse que eu estava travado para ele. Acho que é algum problema na internet dele. Ele disse que ia reiniciar o modem. Logo do Cledi. Sandro deu um igualbato no clássico 2009, que o Sport ganhou do Santa de virada 2-1. Primeiro tempo estava 1-0 pro Santa, gol do Marcelo Ramos. Aí no segundo tempo o Sandro Goiano entrou botando moral, que Gobato estava jogando bem ali no meio. Sandro Goiano chegou logo fazendo falta e mostrando quem mandava na ilha, né? Tanto que o Sport virou. O Elton Ferreira de Arco Verde, abraço aí pro pessoal de Arco Verde, pessoal do Consulado também, Toca do Leão, Consulado de Arco Verde. Roberto Zaidan Gama, boa noite, Roberto. Yuri Silva entrou, bem-vindo aí também. Estamos só esperando o Wesley chegar, ele teve um problema na internet dele, ele está reiniciando o modem. Coisa de pouquíssimos minutos, ele deve estar aqui já com a gente. E agradecer a presença de todos aí. Josélia Melo, Thalisson Faustino, e Anderson Lima. Muita gente entrando aí. Agradecer essa audiência de vocês. Logo de gol de Igor. Isso, foi um gol de Ciro que empatou e o gol de Igor que virou. Desviou no zagueiro e matou o goleiro do Santa. Givaldo entrou, grande lateral direito do Sport dos anos 90. Abraço, Givaldo. Vamos marcar uma com você também, uma live, viu? Tem muita coisa pra falar, muita história. Esse cara aí é muito vencedor no Sport. Conseguimos, finalmente, o Wesley entrou. Vamos lá. Vamos chamar o Wesley. Tá aparecendo aqui que ele não tá funcionando. Ah, rapaz, que danado tá acontecendo com ele, hein? Online, pronto, vamos lá. Pelo Esporte Tudo Grande, Givaldo, valeu. Blog do Cledi, acertei um. Acertou várias, que é isso, rapaz. Sabe muito do esporte, acompanha a ilha. Blog do Cledi, o Wesley da minha terra. Isso, o Wesley lá do Cabo de Santo Agostinho. História do Leão tá lembrando que foi recentemente aniversário de Givaldo. Foi agora, dia 11 de abril. Grande Givaldo. Jogou no Sport de 90 a 96. Muito vencedor nos anos 90. Muitos títulos. Jogou com muita gente boa também no Sport. Tem que ter uma live com esse cara aí também. Enviei aí o convite para o Wesley. Vamos ver se agora funciona. Bem-vindo a Jair Carneiro. Rafael Soares. Pessoal que tá entrando aí. Cadê? 20 pessoas assistindo a live e o cara não aparece. Rapaz... Jander tá dizendo com esse Petrucci do podcast. Grande Petrucci, vou tentar fazer uma live com ele também. Logo ele tá dizendo, conheço o Wesley como Kiko. Esse apelido eu não conheço não. Se ele quiser falar aí, olha ele aí. Grande Wesley, tudo certo? Rapaz, a internet aqui quis complicar a gente, mas deu tudo certo. Portanto que agora tá funcionando. Givaldo, pode contar comigo. Vamos marcar uma live com o Givaldo também, viu? Valeu. Esporte Imagem, Nilo, bem-vindos. Wesley Silvali, para quem não conhece, jornalista, trabalha hoje no Departamento de Comunicação do Esporte, é um dos integrantes do podcast. Se apresenta aí para a galera, dá uma saudação para todo mundo. Legal para mim estar aqui. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a curtir o Esporte Números no Facebook, né? Isso. Eu gostava muito da ideia, gostava e gosto da ideia, da abordagem. E você viu que eu fiquei um pouco reticente para participar, mas você insistiu. Foi mais difícil com você do que com o Nildo, viu? Ó. Aliás, é a primeira vez que eu vejo uma live cair de divisão, né? Você fez com o Nildo, tá fazendo comigo agora, mas vamos tentar manter o nível, isso, bater um papo legal. Aqui é alto nível, rapaz. Rafael Santiago, nosso técnico sub-15, entrou aí, abraço. A Linda Inês apareceu aí, ó. Linda Inês, bem-vinda também, trabalha na comunicação do esporte, assessora de imprensa. Se apresenta aí, rapaz, diz aí o que é que tu faz no esporte, como é seu trabalho lá. Cara, eu acho que desde maio do ano passado, né, eu integrei a comunicação do esporte, primeiro como estagiário. Hoje, para você é estagiário, quando você é o mais novo da equipe, você acaba sendo eterno estagiário, mas hoje já sou assessor, faço trabalho mais podcast, não apareço mais
para a galera quando eu estou participando do podcast, com você, com o Petrúquio, com o Everson. E ali, comunicação institucional, comunicação da base, esse trabalho que a gente faz interno para o clube, mais do que para o clube e para o torcedor, né? A gente forma o torcedor que está acontecendo, no meu caso, mais nessa questão de expor a base para a torcida, os jogadores das nossas categorias de base, sub-15, sub-13, sub-17, sub-20, a gente faz acompanhamento geral e tá sempre fazendo conteúdo para o torcedor ficar ligado no que está acontecendo. Massa. Tu começou no Vável, né? Vável é uma plataforma criada na Espanha, chegou no Brasil em 2012, não foi? O Vável Brasil. Tu teve uma experiência lá, não foi? Entrevistava jogador, fazia matéria. Conta aí como foi essa tua primeira experiência. Na verdade, primeiro foi no torcedores.com, né? Acabei tendo convite para trabalhar na Vável, que era um site que escolhia bastante, tem uma abordagem também futebol internacional que eu gosto muito, tem esse intermeio e é mais aberto para você criar sua própria pauta, uma ideia que me cativou muito. E eu consegui ter um pouquinho de destaque, né? Eu acho que com entrevistas, com matérias especiais, com muitas notícias em primeira mão dos 3 clubes de Pernambuco, eu consegui ter esse portfólio de notícias. Pô, tem gente aqui que mora perto aqui, mandando mensagem, fazendo graça. Abraço aqui. aí, pessoal do Cabo. Abraço aí, galera. Atrapalha menos, hein? Mas eu consegui ter o trabalho visto, né, principalmente na Vável, né, em relação aos torcedores. E fui convidado para participar, para trabalhar com o Alessandro Matias no Pratico Esporte. Mas foi curtinho, acho 15, 20 dias no máximo. Acabei recebendo famoso cabeludo. Flavinho estudou comigo. Abraço, Flavinho, tamo junto. E aí tive contato para trabalhar com o Fofoludo, mas 15 dias, 20, o Jurandir Gaioso me chamou e eu pude ingressar no esporte. Primeiramente estágio, né? Um período um pouquinho até corrido, porque eu estava atolado no meu TCC, bem preenchido com o TCC, mas quando entrei no esporte eu me vi com pessoas da equipe sensacionais, que foram sempre muito compreensivas, eu acho que seja a palavra, comigo durante esse início, que sempre me apoiou, o departamento todo, e consegui concluir o TCC, consegui concluir a faculdade e consegui concluir também o estágio no esporte, hoje fazendo parte da equipe, mesmo após o final dele. Legal. Conta como foi essa transição aí de estágio para contratado. Eu soube que você foi até para a Copa São Paulo, em loco. Na verdade, eu sabia que eu ia para a Copa São Paulo antes de saber que eu continuaria no clube, né? Meio que, será que eu vou ficar? Ficou subentendido na mente. Mas foi legal, uma experiência incrível. Sempre assisti a Copinha, você me conhece, você sabe o quanto eu gosto de futebol. Ter participado em loco de uma cobertura da Copinha foi muito especial, com um grupo também fantástico. A participação a nível de resultado talvez não tenha sido da forma que a torcida esperava, mas a gente foi com uma geração muito nova, né? Muitos jogadores. 2012 até jogadores acima disso, o Lucas, eu não sei se o Lucas é 2013 ou 2004, e é uma geração que vai fazer história, tenho certeza que vai dar certo na carreira, e ter participado dessa Copinha, fazendo a cobertura deles lá, foi um momento incrível para mim. Aí quando eu já voltei integrado, sabendo que eu continuaria, né? O Rafael Soares, diretor de marketing, o Jurandir Gaioso, nosso VP, conversaram comigo e depois da Copinha aí eu fiquei mesmo sabendo que eu continuaria no clube. O Rafael Santiago, nosso treinador sub-15, mandou uma mensagem confirmando o Lucas 2003, o meu campista, que era o mais novo lá do elenco, um dos mais novos entre times grandes, jogadores que jogaram na Taça São Paulo. Competição do jogador de 19, 20 anos, um jogador com 17 faz muita diferença, né? Ainda tá pegando maturidade, né? A diferença é de força, né? Você tem jogadores do sub-20 contra o Cruzeiro que, por exemplo, já estão trabalhando com grupo profissional, e a gente foi com um time que fez a transição do 15 para o 17 e vive a primeira transição do 17 para o 20. Então tem uma diferença de força bem considerável.
Aí o Sport vai praticamente manter esse time para o ano que vem e os jogadores vão estar mais cascudos, né? Mais competições disputadas, mais tempo de jogo, né? Sim, sim, sem dúvida. Até os meninos conversando entre eles, mesmo conversando com a gente, o César também falava isso, que esse grupo, quando pegar o mais robustão, competitiva, tem tudo para dar muito certo e dar alegria, tanto na base, né, quanto também no processo de formação adiante, que é quando eles conseguirem jogar profissionalmente. Fala um pouco mais sobre esse teu contato com a base, que é bem próximo, né? Você também tinha ido para a Copa do Nordeste ano passado, né? Para um jogo fora do Sport contra o Ceará, se eu não me engano, não foi? Foi Ceará, foi? Que tu fosse para um jogo fora do Sport, Sub-20, Nordeste? Cara, pelo Sub-20 eu viajei para alguns estados, Isso. Sergipe, Paraíba, Natal, não Uhum. Natal especificamente, Goiânia. A gente Sim, fez foi algum, esse do América, isso. Contra a o gente fez América, né? algumas viagens com a base, a Copa do Nordeste também. Lá em Aracaju, uma experiência bacana. A bola não quis entrar, né, cara? A gente dominou o Ceará do início ao fim, mas a bola não quis entrar. E fazer essa cobertura. Eu acho que é importante o torcedor saber quem é o jogador da base, né? O jogador da base aparecer, o torcedor reconhecer, pô, aquele é fulano, é ciclano, joga na base, os profissionais da base também. A gente tem funcionário da base com 4, 5 anos de casa. Então levar o nome dessa galera para o torcedor conhecer também é muito importante. Dalton mandando mensagem aqui, parceiro aqui do Cabo, advogado Dalton. Abraço, Dalton. E o Cledi, né? O Cledi que é. Você Grande conhece mais o Cledi, Cledi do que conheço. eu. Mas o Cledi é irmão do Cledson, né? Do Pipa, craque de bola aqui do Cabo. Um dos grandes jogadores aqui que o Cabo já formou. Felizmente, por vários motivos, não conseguiu seguir a carreira de atleta profissional, mas é muito conhecido aqui. Acho que o Cledi já deve ter falado dele. E sobre esse trabalho, tem um contato próximo com os técnicos, conhece Rafael, conhece Suede, César Lucena. Como você avalia o trabalho deles? Eles estão bem integrados, assim, porque é importante uma categoria ter uma comunicação com a outra, né? Porque, por exemplo, o Sub-15 vai receber jogador do Sub-13, vai mandar o jogador do Sub-17, né? Como tu vê essa interação entre os técnicos hoje? Cara, existe uma integralidade muito grande na divisão de base. Às vezes a gente desce ali de tarde pro campo auxiliar, tá o Luan, que é o treinador do Sub-13, sempre conversando com o Rafael Santiago, sempre em contato, sempre falando muito sobre futebol, sobre jogadores, sobre mapeamento, competições. Mesma forma o Suede, que também está sempre em contato com os dois, né, com o Luan, mas também de uma forma mais próxima com o Rafael. Eu, inclusive, tem algumas fotos dos dois juntos, né, que eu encho o saco deles para a gente pegar um momento de fotografar para fazer matéria e eles poderem também aparecer para o nosso torcedor. E o César, né, no Sub-20, que também tem esse elo, principalmente com o Sub-17, com o Suede, que treina mais no CT, né? O Rafael Santiago treina mais no campo auxiliar, sobe para o CT em alguns momentos, mas os treinos, por exemplo, são no mesmo período, então tá o Sub-17 treinando no campo, Sub-20 no outro. É a mesma coisa o 13 com o 15, campo treinam muito lá na ilha mesmo. Então é um contato frequente não só verbal, como de participação mesmo, de estar vendo. Muitos jogadores sobem do Luan com o Rafael sabendo quem é, e muitos jogadores sobem do Rafael com o Suede sabendo quem é. A mesma coisa é o César, que sabe quem é o jogador quando ele sobe do Suede para o Sub-20. Nossa, eu vou ler uma pergunta aqui que mandou, acho que é tua amiga, Giza Freitas, perguntou: que estilo é esse? Aprendeu com o Richelli, foi? Rapaz, passou do ponto de ter cortado aqui, né? Tá desde o Isso, carnaval, né? isso pro carnaval, fui adiando, todo dia levando os gritos da minha mãe para cortar, mas Ei, depois entrou na quarentena, não teve jeito. agora ninguém sai de casa. E João O Roberto rapaz. tá perguntando em que bairro de São Paulo que você nasceu? É paulista? É? Bebetinho, porra, Bebeto, já expliquei a ele várias vezes a origem vocálica, mas depois eu pego ele. Cledir tá dizendo que daqui a 8 anos Neto Gol estará na ilha, o filho dele que faz gol virada aí na Boa. categoria dele. Se puxou o tio é bom, viu? Se puxou o tio. Não sei o Cledir, eu não lembro de ter visto o Cledir jogar, mas o Pipa, o Cledir jogava demais.
História do Leão, mandou os parabéns pelo teu trabalho aí. Nosso amigo Muito bom, Carlos. nossa. História do Leão é um cara que eu tô quase todo dia falando com ele sobre É, matéria para as nossas páginas. é um perfil maravilhoso Isso. da internet. Às vezes eu tô sem sono e, pô, será que ele postou algum jogo hoje? Vou olhar e fico muito tempo. No canal YouTube é a mesma coisa. Tem, pô, é muito legal o trabalho. E às vezes ele posta um vídeo que eu já vi os lances, mas ele bota com melhores momentos, pegando a jogada mais do início. Aí você É, muito bom. eu achei muito massa, pô. Isso me ajuda a ver assistência muitas vezes. É um trabalho Meu muito bom que ele faz. pai, meu pai fala muito do Eder Aleixo, né? Foi uma contratação que Isso. marcou De ele na época. 87. E disse que sentia falta de ver vídeos, gols do Éder e o trabalho do História do Leão resgatou isso, eu pude mostrar. Foi bastante interessante. Ele Dalton jogou falando que Pernambucano. também. Ele jogou Pernambucano em Dalton, 87, mas não ficou brasileiro. Não foi campeão, infelizmente, né? Saiu infelizmente. antes. Teria ajudado muito, mas não Isso. precisou. Dalton falando aqui que também questiona o sotaque. Pô, minha mãe cresceu, foi casada em São Paulo, em Osasco, até a cidade que a gente estava na Copinha. Minhas irmãs nasceram e foram criadas, boa parte até a adolescência em Osasco, então meio que esse convívio dentro de casa talvez não tenha um sotaque pernambucano tão forte, mas ele aparece em alguns momentos sim. Neto Ferreira tá falando craques, só se for ele, que eu não sou craque de nada. E História do Leão tá perguntando Netinho, como é trabalhar no time do coração. abraço pro Neto, estamos sempre conversando sobre tudo o tempo todo também. Especial, né? Eu acho que desde o primeiro momento que eu entrei, ainda para uma entrevista com o Jurandir Gaioso, que é o nosso VP de comunicação, desde o contato do Rafael Soares também, para chancelar isso, né? Sempre foi uma coisa que eu parava para pensar e está acontecendo mesmo. E é especial, cara. Eu acho que eu sempre fiz jornalismo voltado para a área esportiva. Eu também quero fazer para isso. Você está fazendo, está no Estou segundo fazendo semestre. já pensando em esportivo também. É muito bom, já está no nosso podcast, né? Isso é ótimo. A gente vai falar. E ter o convite de participar, evidentemente você tem que separar o lado torcedor do lado profissional, né? Sobretudo estando dentro, às vezes você fica puto mesmo com alguma coisa de algum jogo, você quer xingar, nossa, o brocador não fez aquele gol, vou xingar, não, segura que a gente está em trabalho. Mas é uma experiência muito bacana. Eu tive sorte, né? Que eu peguei o time Um ano muito bom, né? Entrei em maio, após o título estadual, com pessoas maravilhosas dentro do clube, com um grande elenco, né? Um grande time. A fase do brocador no passado, com o Guilherme, enfim, todo o grupo. E teve esse acesso bem tranquilo, né? Praticamente a Série B toda no G4. E ganhando tudo também, a base ganhou os 3 campeonatos estaduais que jogou. Enfim, foi uma vivência muito especial e que continue sendo. Né? Acho que quando a gente está feliz, não tem por que não esperar que essa alegria seja estendida. Logo do Cledito está dizendo, Eder Aleixo seria o próximo canhoto. Foi uma prova que ele fez lá no Esporte Interativo, se o jogador era canhoto ou destro. O Cledito acertou toda rapidinho. Tiago Paz está dizendo aqui, meu amor, Tiago Paz é seu amigo próximo, né? Parceiro demais, o Paz. Estava em São Paulo junto, trabalhar. Né? Cledito está dizendo que se trabalhasse no esporte endoidava. E História do Leão está concordando. Eu também, Cledito. Me diz uma coisa, um trabalho muito arretado teu, que eu acho, é quando o esporte contrata um jogador novo. Tu que faz aquele texto, né, da apresentação, fala os números, de vez em quando eu até te ajudo com o número, mas assim, a parte de análise da característica do jogador, do perfil, né? Se ele joga muito próximo à área, se ele cai pela esquerda, se ele tem uma finalização boa, se ele tem um drible bom, essa análise toda que tu que faz, né? Fala um pouco sobre esse trabalho dessa análise aí do perfil dos contratados. Tudo também muito integrado, né, Divaldo? A gente recebe o nome, geralmente, também pelo Jurandir Gaioso, né, quando a contratação está efetivada. E aí a gente parte para o perfil do atleta, para a preparação para o anúncio, a arte, o texto. E é engraçado que, às vezes, o pessoal copia a parte do texto e por causa do uso de um termo ou outro, sabe? Foi o Wesley que fez.
Mas é um processo conjunto de todos também. A Linda e o Luciano, que estão com o futebol profissional, ajudam muito. Tem que ter um tato maior sobre algumas palavras, alguns termos que devem ser usados, que não devem. Há essa proximidade de relação com o departamento profissional de futebol. Então, é um processo onde todo mundo se ajuda. Eu acabo fazendo a parte mais massiva do texto. E é bem legal, né? Você, como torcedor, fica dando F5 em sites para saber notícias. Meu pai sempre foi muito pé de rádio, então eu via a resenha com ele, querendo saber das novidades, esses períodos de contratações. E você faz parte de estar dando, de ser uma parte, né? Uma esfera ali que está ajudando a divulgar essas notícias de forma oficial para o torcedor. Acaba sendo também uma coisa que é especial diante dessa experiência de torcedor dentro do clube. A relação jornalista-torcedor também é bem interessante, eu gosto bastante. Porque o cara que vai para o jornalismo esportivo porque gosta de futebol, né? O cara gostar de futebol, provavelmente ele torce ou torceu por algum time, né? Isso é um caminho meio natural. O Consulado de Campinas entrou aqui, boa noite a todos, tá mandando um abraço. Galera boa, a galera tá... Tem feito muitas lives do Consulado de Campinas, viu? Tá muito show o conteúdo deles. Muito Cledinho bom. tá perguntando se você já tá fazendo o texto de André. Esporte Janta também, abraço Sérgio Romero, perguntando também aí. Jogador, a gente não sabe de nada no bastidores, essas coisas, pro futebol profissional. A gente tem a notícia que o jogador está contratado na mesma hora para fazer o texto e preparar o anúncio. Então, seja o André ou seja qualquer outro anúncio que a gente for fazer, a gente só vai saber no momento mesmo para preparar na hora. Não tem como responder isso. Não tem texto fazendo, não tem nenhum texto pronto para nenhum jogador no momento. RK Massagem Esportiva tá dizendo, já tô torcendo pro esporte, meus amigos de Belo Horizonte estão todos indo jogar aí. E disse que já tá lhe seguindo. Boa. Aqui é Canu, tá dizendo lá. Perfeito. Outra coisa que a gente tem que falar é do podcast, que foi assim, acabou aproximando muita gente, a gente já se conhecia, né? A gente conversava pelo WhatsApp, no grupo lá de amigos do esporte, mas aí com o podcast a gente toda semana se encontrando, falando sobre como ia ser a próxima entrevista e tal, a gente acabou se aproximando mais. Fala um pouco sobre como tem sido esse trabalho lá no podcast, já foram 24 programas, né? Fala um pouco como tem sido. Acho legal, né? A gente, quando entrou no clube, a ver esse projeto engateado de podcast, principalmente com o Petrucco e com o Jurandir, né, o Didi. Eles tinham todo o projeto, PDF, tudo detalhado. E tinham teu nome também, principalmente seu nome. Pô, o Nivaldo vai ser convidado quando isso sair do papel. E a gente pôde se juntar, né? Desde aquela primeira gravação com o Guto até hoje. E sempre com programas muito bons, relatando aquela coisa que eu falei da base de também funcionários que estão no clube há anos, que são multicampeões, e que a gente precisa também dar voz, a gente precisa também fazer com que eles apareçam para o nosso torcedor. Fizemos com o Hinaldo, foi incrível, né? Profissional fantástico. Já tivemos a Luana, que foi emocionante, também tivemos alguns... Nosso gerente. Tivemos muitos episódios de nos emocionarmos e ver as pessoas também se emocionando. Um que falaram muito, que gostaram, foi o de Manolo. Manolo muito bom, sensacional. Soltou muita coisa assim que deixou o pessoal surpreso, né? Ele não teve medo de falar não as coisas. Falou mesmo, deu exemplo, citou jogador. Eu achei muito legal dele. Sensacional e traz um pouquinho de intimidade do clube pro torcedor, né? Com a linguagem do clube dentro, a linguagem interna para o torcedor fora. Então, esse projeto de podcast é muito especial, porque além de ser de comunicação, também é humano. A gente consegue dar humanidade a quem está no clube para a galera ver e é sensacional. Mostra um lado do entrevistado que não vai ver em outro lugar, né? Não vai ver em outro veículo, né? E tá fazendo parte, é muito bom, ter certeza que para você e pra gente de dentro também. Pessoal que quiser ouvir, procura lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, Sportcast do Leão. Tem 24 programas lá. Aproveita a quarentena e faz uma maratona aí.
aconselhável demais. O RK Massagem Esportiva tá dizendo aqui, Maidana, Patrick, Luan. Torcer aí para Patrick voltar bem, que teve uma primeira passagem muito legal. E Maidana, né, que vem aí com prestígio, tem tudo para assumir aí a posição na zaga também. Veio a turma de Minas, né? E o Bruninho também. Do Atlético Mineiro, isso. Pessoal Consulado de Campinas está dizendo, muito bom esse podcast, parabéns, a gente agradece. Jander está dizendo, Guilherme está no Brasil, o futebol lá parou e possivelmente não volta. Vamos ver aí, pode pegar ele por empréstimo. Muito difícil, né? Ele acabou de chegar lá, tá fazendo gol, aquele gol que ele gostava de pegar pela esquerda, cortar pro meio e chutar chapada ali. Acho que vai ser um processo natural o Guilherme um dia voltar a jogar volta, mas não vai ser pela identificação, rápido, né? Mas o cara acabou de assinar, pô. Tá tudo parado lá, mas aqui também tá parado, então não faz muito sentido, não. História do Leão tá dizendo, Luana, linda história, foi massa, muito emocionante aquele podcast. Muito bom, muito bom. Vitor Cazé tá dizendo, o formato de pré-jogo do podcast também tá muito massa, parabéns. Seria massa instigar para fazer uma resenha pós-jogo. Pós-jogo fica difícil, né? Por causa de coletiva também. Do coletiva, técnico, correria demais, né? Mas a gente conversa sobre isso. O próprio pré-jogo saiu do papel agora, né? É uma coisa que a gente conversava. Mas pode rolar sim, pode, porque não? Principalmente em ocasiões atípicas, né? Uma final, uma semifinal, um jogo importante. Pode ser que aconteça assim. Consulado Campinas está dizendo conteúdo dentro de casa sem explorado. Neto Ferreira está dizendo, grande Wesley, fanzaço de Mugni. A gente tem algumas discussões. Mugni ameaçou dar uma engrenada, depois voltou a oscilar, não foi? Acho que está nesse processo de transição de treinador também, né? Saiu saiu o Guto, entrou o Daniel, o projeto, um modelo diferente, apesar do Daniel estar preservando o coletivo. Então faz parte, já fez jogos bons, já fez jogos ruins, faz parte de jogador que é de outro país, vem de outro país, futebol totalmente diferente, que é o da Bolívia. A adaptação varia de jogador para jogador, né? Sim, sem dúvida. Mesmo tendo jogado no Brasil, jogou no Brasil há 5 anos atrás. Já passou pela Espanha, pelo Chile, pelo próprio futebol argentino, de onde ele é de origem, né? Então, o caso do Mugni é um processo mais de adaptação mesmo. Vamos ver até o final do ano que ele vai contribuir para o esporte. E tem jogadores que eles não se adaptam. Eu lembro do caso de Chumaceiro. Jogava muito lá na Bolívia, no The Strongest, né? Chegou no esporte, entrava em situações complicadas, foi improvisado. Ele mesmo acabou pedindo para voltar, né? E ele, depois que voltou pro The Strongest, estava fazendo gol em Libertadores e tudo, né? Às vezes não acontece, né? Varia de jogador para jogador. Acho que faltou, principalmente, oportunidade. Acho que o Geninho podia ter dado mais minutagem ao Chumaceiro, mas aquele time era tão bom, né? Muito jogo no final, quando o Sport tava na situação perdendo, assim, né? Era difícil, né? Esperar que o jogador resolva. Mas aquele time era tão bom, subiu de divisão, então acabou sendo algo secundário. A passagem do Chumaceiro tá mais para algo simbólico, né? Folclórico. Ele mesmo dá algumas declarações às vezes. Teve uma matéria dele com o Lucas Lima, né? Que jogaram aqui, jogou aqui com ele, construíram amizade. Mas existem casos de jogadores que acabaram não se adaptando aqui. Mas eu tenho esperança, assim, no Mugni. Não acho que não vai ser o caso, não. Acho que ele pode dar certo, sim. Pode dar certo. E falando nesse time de 2013, a gente tá vendo se marca uma live com a Ailton, viu? Daquele time também que subiu, jogou em 2014. Boa, muito bom. Vamos ver se ele marca essa semana aí. Ele disse que ia ver aí um dia para marcar com a gente. Jander tá dizendo que o sonho dele é fazer um podcast, que falou com o Petrúquio. RK Massagem Esportiva tá dizendo que os atletas vão brilhar, os que vieram lá de Minas. Joãozinho aí, ó, meu monstro, analisa tudo. Logo que ele disse que Guilherme voltará logo, porque só jogou bem no Sport. Acho que ele começou bem lá, viu? Tá fazendo gol. Joãozinho. Dalton tá perguntando o que você acha de Samir. Passagem rápida. Diferente, né? Passagem rápida, mas jogador completamente diferente do ponto de vista técnico, muito bom, 2 toques na bola. Não é o perfil, talvez, do DNA do Sport, né? A torcida gosta mais de explosão. E acabou tendo momentos que a torcida gostava, outros não. Talvez seja por isso também que cobram muito o Mugni, né? Porque ele não é esse jogador de explosão, né?
É uma questão de DNA mesmo, do que a torcida gosta de ver. Mas, bom jogador, o Sami, eu acho que tá na Croácia, né? Voltou. Sem sombra de dúvida, um jogador muita qualidade técnica, talvez faltava um pouquinho de intensidade. Mas, como você falou, foi uma passagem breve, contribuiu. Enquanto teve em campo, acho que contribuiu. A gente conseguiu chegar ao G4 com o Sami. E é um jogador veterano também, já fiz processo final de uma carreira que também foi bastante vitoriosa, quase 20 títulos, inclusive aqui também pelo esporte, o pernambucano. E veio de uma lesão de mais de um ano também sem jogar, isso com certeza atrapalhou também, né? Sim, sim. A contratação de risco com um cenário também de contrato de contratação de risco, então as duas partes foram, tanto o esporte como o Sami, devem ter percepções muito semelhantes ao que foi a passagem. Cledi tá dizendo que se precisar de um narrador, ele tá aí. Cledi narra, viu? Já fiz uma live que ele entrou, pedi pra ele narrar uns gols aí. Tem voz de radialista. Bom. Ó, o RK Massagem Esportiva tá perguntando se você tá acompanhando o que os jogadores estão fazendo agora nessa parada. Sempre, né? A gente tá sempre olhando. O pessoal tá treinando muito em casa, seguindo cartilha de preparação física. Acho que o calendário vai ser achatado, né, Nivaldo? Então, provavelmente o brasileiro termina só ano que vem, né? Desse jeito aí. Não sei como vai ser, mas é uma das possibilidades. E com o calendário achatado, não tem como. Tem que estar todo mundo se preparando mesmo, respeitando o isolamento social, mas trabalhando em casa, seguindo cartilha, para quando voltar, tá bem fisicamente e conseguir ir para o campo. Conseguindo, acho que o ritmo de jogo não vai ter de início, mas se tiver inteiro, todo mundo vai sofrer o máximo com isso, possível, né? Quem tiver melhor nessa preparação em casa vai voltar bem. Vai voltar e pode ser até bom, um pouquinho acima. O esporte não vinha num momento tão bom na temporada e vai ser muito pior essa parada para quem vinha bem, né? Porque vai praticamente todo mundo começar do zero, né? Sim. Muda tudo, né? Muda o contexto. Enfim, eu acho que trabalho de campo é algo muito essencial. Os jogadores vão voltar 2 meses, talvez até mais. Sem estar em campo, sem estar com esse ritmo de campo. Mas é cuidar do que é possível, né? E hoje o possível é cuidar do corpo e tá todo mundo fazendo isso, tá base no profissional, tá todo mundo fazendo muito isso praticamente de domingo a domingo. E teve alguns comentários aqui sobre o Chumaceiro. História do Leão tá dizendo que The Strongest é a casa dele, infelizmente não vingou aqui. Sport Jampa dizendo que Geninho queimou ele, que botava na posição errada. Foi bem no México, né? Foi bem no México. Morelia do México. Neto Ferreira tá dizendo que Geninho colocava ele na lateral direita, eu lembro disso. Chegou a colocar o Chumaceiro na lateral. E o Chumaceiro não deu muito certo aqui com o Geninho, não. O Santo não bateu tanto, não. E Dalton agora tá perguntando a passagem de Marco Gonzalez, aí é complicado, né? Aí não tem o que falar, né? Já não jogou nada e depois ainda deixou o esporte um período sem poder inscrever jogador. Aí é brincadeira, né? O pessoal fica brincando com a questão da grife, né? Que eu fico tirando onda às vezes, coloco salto, tamanquinho e tal. Aí quando um jogador de certo peso acaba não dando certo, o pessoal gosta de pegar no meu pé, mas eu nunca defendi o Mark, não. Vitor Cazé tá perguntando, vou até ampliar a pergunta dele, tá perguntando se o esporte tá apostando em esporte. O esporte fez, não foi competição de PES, de PS4 e de Xbox, não foi? Tá acontecendo. A gente tem o Rafael Soares, o Diogo Noronha, que são muito ligados a isso, sempre estão conversando sobre esses projetos. A gente está tendo campeonato agora, a gente já teve o encerramento do Play 4, né? Que a gente já tem o campeão. Tá rolando do Xbox One. Vai rolar a final, acho que amanhã do Xbox, pelo PES também. E tem coisa vindo aí sim, eu acho que... Eu ia perguntar isso, né? Se tem alguma coisa engatilhada aí do marketing, da comunicação. Tem, com certeza. Acho que o Rafael e o Diogo podem falar melhor sobre isso, mas pode surgir... É um mercado que não tem como ir contra, né? É um mercado que cresce muito, então tem que estar atento sim e proporcionando que a galera que goste participe de interações com esses torneios.
Jander tá lembrando aqui que um gringo que jogou bem foi Rodney Wallace. Cledi tá lembrando de Ruiz. Ruiz foi um centroavante, um bom pivô, né? Inteligente, Lauro né? tá Acho perguntando do cabelo também, viu, Lauro? Que cabelinho é que... esse? Lauro Mafra ou... É, Lauro Mafra. Laurinho. Não deu pra cortar, Laurinho, não deu. Ficou grande, deu ruim aqui, mas... vou tentar convencer o cara que corta comigo a vir aqui em casa, mas tá difícil. Tá mais isolado que eu. RK Massagem Esportiva tá falando que Patrick tá treinando muito. Eu tô vendo, ele bota nos stories do Instagram dele, Patrick, sempre tá botando, ele tá treinando. Inclusive a esposa tá acompanhando ele, alguns treinos também, físicos, né? Wesley, tem um negócio que eu não posso deixar de falar contigo. Tu é o cara que acompanha todos os campeonatos, velho. Campeonato turco, grego, sei lá, dinamarquês. Tu sabe tudo, velho. Um jogador que vai jogar a Europa League, de um time da Noruega contra um mais conhecido assim, tu conhece. Conta aí, que paixão é essa por jogos assim, alternativos, né? Porque normalmente o torcedor acompanha a Série A, Série B, inglês, né, espanhol, não vai muito além disso, né? Você gosta de ver campeonatos com menos audiência. Conta aí como é essa sua paixão aí. Eu não sei nem de onde surgiu, viu, Nivaldo? Acho que desde pré-adolescente que eu começava a ver, eu via as camisas nos games, né? Jogando PlayStation, jogando Xbox. Aí eu ia mais a fundo, pô, que time é esse? Copenhague da Dinamarca, eu gostava pra caramba da camisa, não sabia nem que era, não sabia nem que era da Dinamarca, na verdade. Aí ia procurar, ia saber mais e fiquei. Foi um processo. Eu levei isso pro meu TCC, entrevistando jogadores pernambucanos que fizeram essas carreiras por centros emergentes da Europa. Eu tenho um blog que eu escrevo sobre isso, né? Fiz entrevista com um jogador que está na Hungria, fiz entrevista com um jogador que está na Lituânia, com um jogador que está na Bolívia. Então é uma paixão mesmo. Estou sempre acompanhando futebol alternativo, leio blogs. Você falou da Grécia, eu acompanho muito o Campeonato Grego, gosto muito do AEK. Então eu não sei explicar. Eu gosto muito de futebol e de futebol alternativo ainda mais. E é engraçado que quando a gente está conversando sobre alguns jogadores de alguns lugares, inclusive em grupos, né, que você participa também, o pessoal fica rindo, esse Wesley conhece, esse Wesley vai defender. Mas é uma relação especial. Infelizmente está tudo parado, né? Está rolando da Bielorrússia, que eu aconselho a assistir. Bielorrússia conhece os times. Qual é um time? Tem um que participou um ano desses aí da Champions League, não foi da Bielorrússia? Acho que é o Minsk, né? Que tinha um Hilip, Esbacas, Arsenal, que tem o Torpedo também, que ganhava, inclusive, né? Lá dentro é difícil. Ganharam do Bayern de 1-0, acho que ganharam do Arsenal também lá dentro. Então, o Bate Borisov. Isso. Bate Borisov. Ele participa de vez em quando da Champions League. Porque é muito difícil jogar lá. Eles costumam, tanto em Liga Europa quanto em Champions, eles conseguem fazer valer o mando de campo e conseguem participar das fases de grupos, né, que são as fases finais. Os campeonatos europeus, na verdade, eles começam bem antes de quando são televisionados, né? E tem as prévias, que é bem atrás. Tem time de São Marino que nunca chega. Até a entrevista que eu fiz com... 3 fases prévias da Champions, eu acho, né? 3 ou 4, né? Muito tempo. Eu acho que são 6, isso tudo? Tem um número de... porque tem essas mais secundárias, time de São Marino, time de Malta. E tem muito brasileiro jogando os Champions. Pô, joguei muitos jogadores que... Acho que o Branquinho, que tá no Santo André hoje, chegou a jogar Champions. Mas sempre nessas fases mais preliminares. Adriano Pimenta jogou no Sport em 2009. Ele jogou por um Thun da Suíça. Isso. A história é legal, tá dizendo que jogou na Bolívia, na Suíça. A AEK é o time de Pedro Vitor, já está dizendo, ex-base do Sport. E não é mais, né? Ele chegou no AEK, foi pro Ares, não teve tanto espaço. Ares Tessalônica, né? Incrível, um clube impressionante também, a torcida fantástica. E o Pedro Vitor não teve tanta minutagem no Ares, aí foi para um clube da Ucrânia, conseguiu jogar. Eu acho que ele tá na Croácia, se não me engano. Um meio-campista bem interessante que surgiu na base do Sport. Neto Ferreira falou que o assunto agora ficou bom, futebol alternativo é vida.
Dalton tá O dizendo Neto gosta Football muito Manager. também. Dalton tá dizendo Football Manager 08. Você jogava muito CM? Você Nossa, jogava nossa. Nossa, o 08 pra mim é eterno, né? Inclusive com o próprio Dalton. Às vezes a gente passava a madrugada, ele no notebook dele e eu no meu, e a gente ficava, ele trazia o notebook pra cá, eu tinha um PC de mesa, a gente ficava durante horas jogando contra si mesmo, cada um com seus saves, né? Conversando o tempo todo, foi muito bom. FM 08, eu acho que marcou a vida de muita gente. O Neto tá aí também, pode falar. Foi um jogo histórico. História do Leão tá perguntando se você acompanha Leozinho lá na Grécia. Leozinho jogou no Sport em 2004, surgiu como uma promessa, mas não teve tanto destaque assim depois, né? Na Grécia ele teve, nunca em clubes grandes, né? Mas ele conseguiu um mercado bom, sempre por clubes intermediários. Acho que chegou a jogar num Larissa, que foi o topo dele. Sempre com muita minutagem, com gols, com assistências. Não conseguiu estourar, né? Não conseguiu nunca chamar a atenção para jogar no Olympiacos, no AEK, no Panathinaikos, no PAOK, no Aris. Mas foi um jogador que construiu uma vida bem bacana na Grécia, assim, ainda joga, né? Teve também uma passagem pelo futebol alemão, se destacou na Grécia, foi para a Alemanha, talvez tenha sido a oportunidade dele ir para um grande. Eu acho que ele preferiu ir para o futebol alemão, mas eu acho que Acho que jogou a segunda divisão na Alemanha, né? Isso. Que paga bem, né? É muito a Bundesliga 2 é uma estrutura impressionante. R$6 hoje, né? Então o Leozinho acho que é mais grego hoje do que propriamente brasileiro. Ó, quem chegou agora foi Everson, falou, meus meninos, Everson participa com a gente lá do podcast do esporte. Nenenzinho, beijo. Paulo Neto, Nivaldo é o cara, sabe muito. Só não sei mais que o Wesley, velho. O Wesley é Sabe. Futebol grego eu não consigo não falar, só ele mesmo. Neto tá dizendo que FM é melhor que FIFA, quem jogou sabe. FM é melhor que qualquer jogo de console, qualquer um. Não adianta nem discutir que eu não deixo. Janderson falou que o problema de Leozinho aqui no Brasil foi que ele brigou com o Romário. Ele foi pro Vasco, né? Esperavam um novo Juninho Pernambucano, né? Mas acabou tendo realmente uma confusão com o Romário, eu lembro disso. Mas não só a confusão, como a expectativa, né? De esperarem Ele chegou com um peso muito grande, né? De ser o novo Juninho Pernambucano, que é um grande ídolo do Vasco. Saindo daqui, ele saiu do esporte, ele não era um dos principais jogadores do esporte, por exemplo, foi para o Vasco com esse peso de ser um novo Juninho Pernambucano. Faz parte, eu acho que passou por 2 clubes grandes aqui no Brasil, né? O Sport e o Vasco, e conseguiu uma carreira robusta fora também. Acho que o Leozinho hoje, acho que tá com 33, 34 anos, tem que estar orgulhoso da carreira que fez, e é mais um que a nossa base saiu daqui pro mundo. Vitor Cazé tá dizendo L-Foot é melhor ainda. Eu sou dessa época também, viu? L-Foot, eu sou dessa época aí. Sou da época de Vitor. Everson tá dizendo que tá com saudade das nossas resenhas no podcast. Muita. A gente sente falta demais, a gente tá gravando, a gente tá brincando com vocês. Mas vai voltar, vamos voltar com tudo, se Deus quiser. Com certeza. A história do Leão tá dizendo que tem 34 anos hoje, Leozinho. Leozinho tá caminhando pro final da carreira, né? Talvez volte pra cá, pra jogar por aqui, Campeonato Pernambucano, pra algum clube. Mas construiu uma carreira bacana na Europa, é muito respeitado lá na Grécia. Eu fiz uma live com o Nildo ontem, ele falou em Leozinho. Leozinho jogou com o Nildo em 2004 e até mandou uma camisa lá do time da Grécia para Nildo sortear. Agora que o Nildo tá fazendo uma campanha de arrecadação de cestas básicas, ele tá sorteando camisas. Eu até ganhei, aí até dei sorte aí. Ó, Daniel Maciel tá perguntando quando sai um podcast com Milton Bivar. A gente tentou já, não foi? Já, ficou no quase, né? O Milton é sempre muito ocupado. A gente foi para gravar, mas surgiu uma reunião de última hora. Isso. Mas eu acho que na volta acontece sim, até porque o próprio Milton quer gravar, né? Às vezes a gente se encontra no clube e ele fala, como é que a gente vai gravar? E o podcast, ele pergunta, vai acontecer sim. Vamos lá. Rogerinho Sonoplastia entrou aí. Jander tá dizendo que Bomba Pet é melhor. Sport e Jampa tá dizendo que jogou L-Foot também. E Everson tá dizendo que em breve vai voltar, né? Em breve vai rolar, nosso podcast vai voltar. Vai. Deus quiser, vai. Neto tá falando em Eider, eu lembro de Eider. Um jogador que botei muita fé foi Eider. Botei fé em Cássio também, mas acabaram sumindo depois. O Eider teve uma negociação frustrada. Eider foi da época do Leozinho, não foi? O Eider acabou sendo importante demais em 2006.
porque o Atlético Paranaense queria o Eider para jogar aqui, e foi um primeiro sim. contato. Ele acabou não indo para o Atlético, mas foi o contato que se deu para vários jogadores do Atlético virem Isso. para cá. Durval, Entre Ticão, esses, Wellington. o Elton Patada Leão, jogadores que foram muito importantes para aquele Muito acesso. importante. Anderson Aquino, jogadores que foram importantes aqui. E se não é 2006, provavelmente não tem 2008, não tem Libertadores. Então tudo 2006 começou foi ali. um ano de ressurgimento, né? E o Eider por tabela teve um papel importante, não conseguiu jogar em grandes equipes depois, né? Mas foi um jogador que surgiu bem também. Acontece, acho que não é raro ver jogadores de categorias de base não conseguindo mostrar ou se afirmarem o que pareciam ser nas suas épocas sub-17, sub-20. Isso, infelizmente, é natural e faz parte do quão o futebol também. Não é ciência exata, né? O futebol se muta muito e por isso talvez seja tão bom. É complicado isso. Eu lembro de um jogador, acho que você vai saber, que você sabe tudo. Jean Xera, que ele na base era pretendido por vários times do Brasil. Aí ele acabou indo para o Santos. Quando ele foi fazer o primeiro contrato profissional no Santos, o pai dele, que era um empresário, quis um contrato de ganhar um dos maiores salários do time. Aí ele acabou não fechando com o Santos no profissional, rodou por alguns times, terminou a carreira com 25, 26 anos. Como são as coisas, né? E teve a tal maturação precoce, né? Eu participei de uma palestra com um fisiologista que trabalhou muito tempo no Santos, e ele comentou que ele avisava a diretoria do Santos que o menino é bom de convívio, mas eu não arriscaria tanto porque a maturação dele já atingiu um pico, enquanto outros que estão atrás ainda estão formando corpo, a dinâmica física, né? Fisiologia, acho que eu tenho tanta propriedade para falar, mas ele citou justamente isso, que o Jean Cheira jogava, por exemplo, sub-13 com um físico já de um menino de 15 anos, jogava o sub-17, o sub-15 com o físico de um menino de 17, por isso sobrava tanto, aí depois acabou sendo superado por quem estava embaixo, mas também foi atingindo o pico. Vitor Casé tá perguntando cadê Ciro. Ciro tá no Tirapecicabo, da Indonésia. Fez aniversário ontem, Ciro, 31 anos. Fazendo gol na Indonésia, o Ciro. E Everson tá perguntando se eu tô com saudade do angolano. É melhor perguntar pra ele, que eu não gosto de café, não. Quem gosta de café é ele. Angolano, pouquinho, colombiano. né? Pouquinho. Tomar um cafezinho quente ali de Delta tá dando falta também, viu? Falando café agora, eu vou até fazer. Eu tô sozinho em casa, cara. Olha aí, ó. Vai lá, tô tendo que fazer meu café. Se o Everson quiser fazer café pra mim aqui, pode chegar. Olha o convite aí. Sport Jampa tá falando do Jean Xera também, que lembra muito dele, mas acabou não vingando no Santos. Well, você tem ideia do que sua live rendeu 1 hora, vai fazer 1 hora de live, 54 minutos já. Boa, bom. Aí, tá vendo? Foi rápido. Se você tinha conteúdo, eu falei. Será que vai dar? Vai render? Eu disse, vai, você tem conteúdo, rapaz. Ó, a história do Leão, você tá assistindo a live tomando café. Pô, que é isso. Deixando à vontade. Aí. Cara, aí daqui eu vou fazer o meu cafezinho também, que tá trincado, com vontade. Queria te agradecer muito essa participação na live. Foi muito mais legal do que eu esperava. A gente acabou marcando de última hora, assim, e tal. Foi bom, como a gente se conhece pessoalmente, a gente não tem dedo para falar um com o outro. Foi nota 10 a live, gostei muito. Queria que você desse aí sua palavra final, suas considerações finais. Legal ter participado, acho que deu para conversar bastante sobre tudo, né? A gente começou sobre esporte, falou sobre futebol grego, sobre futebol bielorrusso. Isso. Muito legal, estamos abertos a novos convites, acho que é sempre bom tirar uma parte do dia, ainda mais na quarentena, para falar sobre esporte, falar sobre futebol, é sempre bastante legal. A gente gosta de fazer, a gente faz com gosto, a gente não vê o tempo passar. Então um abraço a todo mundo que participou, todo mundo que ainda está aí. Tamo junto sempre. Se precisar, pode contar comigo. O Esporte Número sempre tá no meu visor, sempre tô acompanhando. Gosto bastante de fato da abordagem. E resgata, né, a história dos nossos antigos ídolos, de antigos jogadores que a gente também gostava bastante. Isso. E isso é algo que eu valorizo muito. Lembrar de quem fez bem pra gente, acho que é uma dádiva talvez até humana, né? Então,
pode contar comigo. O que for preciso, eu estarei disponível para você, viu? Valeu, velho. Ó, a história do Leão tá dando parabéns aí, dizendo que se precisar de alguma coisa pode chamar ele. Se não for dinheiro, né? Se for dinheiro, não chame não. Eu E a pedi. RK Massagem Esportiva tá dizendo que tá esperando você lá em Belo Horizonte. E dizendo que Boa, somos dois caras top, a gente agradece. boa, vamos embora. A gente se encontra aí em BH. Beleza, valeu, Wesley. Foi um prazer. Valeu, um abraço. O resultado ficou legal. E vamos ver se a gente coloca no YouTube do História do Leão, para eternizar, né? Porque Boa, a live bom, dura boa. só 24 horas, né? Vamos ver se História do Leão consegue me ajudar aí, botando no canal dele. A gente eterniza essa nosso bate-papo aqui. João Vamos Pereira, embora. O só Joãozinho craque na aparecendo aí. conversa. Craque é Valeu, você. obrigado. Craque das análises. Abraço. Valeu, Wesley. Até a próxima.